Boa tarde, queridos. A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a parte 1. Na verdade, não era a intenção dividir em partes, mas como no estudo passado, o tema 36, que é Educação de Filhos, do Guia de Estudos Bíblicos, Fundamentos da Fé. Então, como o estudo 36 era mais de 1 hora, e a gente só tinha passado por 5 perguntas, então eu disse, não, é melhor a gente dividir, porque senão ia dar mais de 2 horas de estudo. Então, o mesmo estudo que nós fizemos, na verdade, o mesmo tema, nós vamos agora dar continuidade na parte 2, que são as 5 últimas perguntas do tema 36. Eu não sei se você tem esta versão, que é a versão atual, a mais nova. Esta aqui foi os primeiros 1000 livros que nós fizemos. Este daqui, os segundos 1000 livros. Aqui já, esse já acabou, né? Mas esse aqui é o meu estudo bíblico, é o que eu risco, é o que eu faço, né? Eu rabisco. E esse daqui é o que você, se você ainda não pediu, é o que você terá acesso. Nós temos agora apenas... Aqui comigo eu tenho uma caixa apenas, que são 21 livros, e mais 3 ali avulsos. Então, eu tenho 24 livros comigo. E a Dani, que também posta livros do Ministério, ela deve ter uma caixa também, 21 livros, e mais alguns quebradinhos. Ou seja, se você ainda não possui o seu estudo bíblico Fundamentos da Fé, eu sugiro que você o faça. Ele é gratuito, e você paga apenas o frete. Nós enviamos para todo o Brasil pelo frete módico, tá bom? Então, aqui nesse estudo bíblico nós temos vários temas, são 38 temas. Aqui nós estudamos com fundamento bíblico e totalmente cristocêntrico. Nós estudamos todos os temas como modéstia cristã, como o juízo, a justiça pela fé, educação de filhos, relacionamento entre casais casados. O nosso próximo tema do sábado seguinte, que é preparação para o casamento. Queridos, nenhum estudo bíblico tem esses temas, né? Então, aproveite a oportunidade e, se você é professor de Bíblia, é instrutor bíblico, adquira para você e 1 ou 2 exemplares para que, quando você tiver o seu aluno de Bíblia, você possa fazer esse estudo com ele. É o mais completo que existe. E ele é o único que é totalmente centrado em Cristo, para conduzir as pessoas verdadeiramente a Jesus em todos os aspectos da vida, seja da vida espiritual individual, familiar e também no relacionamento com outras pessoas. Então, eu queria convidar vocês nesse momento para nós orarmos juntos, a fim de que nós possamos dar continuidade no tema 36, Educação de Filhos. Então, sentadinhos como nós estamos, vamos orar? Senhor, Senhor, nosso bom Mestre, nosso Salvador, como somos agradecidos a Ti, ó Pai, por este santo sábado, porque podemos adorar o Senhor em liberdade, em paz, porque o Senhor tem provido tudo para a nossa casa, para a nossa vida individual, porque nada nos falta. Obrigada por nos sustentar em todas as coisas. E em especial neste momento que vamos abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Humildemente te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor guie o nosso pensamento, que o Senhor não permita que nenhum pensamento intrusivo que não seja autorizado pelo Senhor se estabeleça em nossa mente, mas que apenas possamos ouvir a Tua voz nas Sagradas Escrituras e meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. Fizemos até a pergunta número 5 no estudo passado e vamos retomar com o estudo 6. A pergunta do estudo 6 é assim:
vamos falar sobre disciplina, tá bom? Como a disciplina, baseada nos princípios de Deus, ajuda a moldar o caráter dos filhos. Então, como a disciplina, baseada nos princípios de Deus, e essa é a única verdadeira disciplina, ajuda a moldar o caráter dos filhos. Então, vamos lá. Primeiro, todas as vezes que nós falamos de disciplina, a gente já pensa em que, pelo menos, disciplinar os filhos, ou a gente pensa em colocar a criança de castigo, ou então usar a vara, não é? Mas vamos ver, biblicamente, o que é que o Senhor tem para nos dizer sobre a disciplina, de acordo com o Senhor, com a sua revelação. Provérbios 13, 24. Vamos lá? Então, vamos para o livro de Provérbios, capítulo 13. Lembre, nós estamos estudando princípios, né? Então, a Bíblia, ela não tem incontáveis versículos específicos para pais e filhos, para a educação de filhos, mas os princípios bíblicos, eles podem ser aplicados, vários princípios bíblicos podem ser aplicados para a educação de filhos. Como nós vimos no estudo passado, vamos continuar agora. Então, Provérbios 13, 24 nos diz assim: aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Este versículo inteiro, ele está falando de um tipo específico de disciplina, que é a mais tradicional que nós conhecemos, a disciplina física. E aqui o sábio Salomão, ele usa a palavra vara para a disciplina, correção física. E ele nos traz aqui uma informação importante, que aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho. Então, olha só, respeitando todos os princípios familiares individuais. Porque, por mais que nós... Um exemplo, eu tenho os meus conceitos de educação com meu esposo. Se meus filhos vierem a casar, muito provavelmente os meus conceitos do meu esposo, que foi o que nós passamos para eles, eles vão levar para o casamento, correto? Mas eles vão se unir a pessoas que podem ou não ter os mesmos princípios. Então, digamos que um dos meus filhos se case com uma moça que não crê, que diga, não, eu creio que não há necessidade nenhuma de relar a mão, como diz muitas pessoas, relar a mão no filho, de corrigir o filho fisicamente. Eu creio que só com uma conversa, orientando, os nossos filhos são capazes de entender e ser corrigidos. E eu concordo com isso, sim, parcialmente. Ellen White, ela tem uma citação, não me lembro em qual dos livros que ela trata sobre educação de filhos, mas ela disse algo que, na época, quando eu li pela primeira vez, aquilo doeu tanto no meu coração, porque quando meus filhos eram pequenos, eu não tinha 1/10 da luz que eu tenho hoje como mãe educadora. Então, Ellen White estava dizendo, ela estava contando, que muitas vezes, quando os filhos eram pequenos e eles faziam alguma coisa errada, quando ela sentava com eles e começava a falar do pecado deles, do erro, porque erro é pecado, da desobediência, tudo que eles tinham feito, e como aquilo entristecia não somente o coração dela, mas entristecia também o coração do Pai, de Jesus. E aí ela ia, e ela disse que, por vezes, eu alcançava o coração dos meus filhos, e quando eu terminava de falar, eles estavam em lágrimas. E aí eu percebia que não havia motivo algum para eu dar uma correção física, porque aquilo que o tipo de disciplina, olha só, ela só falou com os filhos, com autoridade de mãe, mas as lágrimas dos filhos, e a mãe conhece os filhos,
A lágrima dos seus filhinhos fez com que ela percebesse que não havia motivo nenhum de uma correção física, porque eles já estavam quebrantados. Este é o objetivo da correção, da disciplina. É o quebrantamento. É para que os filhos consigam perceber, porque eles são limitados, eles estão sendo moldadinhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Mas os filhos pequenos, eles estão ali precisando de toda uma moldagem. E só a mãe sabe que tipo de moldagem dá. Se a gente percebe que o coração do filho foi contristado apenas por uma repreensão oral, conversando com eles, então não há motivo nenhum para uma correção física. Porém, e você que é mãe, você que é pai, sabe, você conhece o seu filho. Se você percebe que a transgressão, a desobediência, ela precisa de uma correção física, porque até o momento o filho não apresentou, ele não demonstrou fruto de arrependimento, e você percebe que se o seu filho, a sua filha, não voltarem e não pararem para refletir de forma muito séria, e principalmente se o erro ele é recorrente, então aí entra aqui, ó, Provérbios 13, 24. Se nós falharmos em aplicarmos a vara com sabedoria nesses casos, e em outros que eu não estou mencionando e nem temos tempo para isso, mas que você tem o discernimento como pai e como mãe, se falharmos, se pouparmos a vara, o que vai acontecer? É a mesma coisa, a palavra diz que nós estamos odiando, é uma prova de não amar o nosso filho. Então, temos que ter muito cuidado para não sermos condescendentes com o pecado dos filhos, por um amor cego, como Eli teve. Eli foi totalmente falho. Ele agiu dessa forma, e qual é o resultado? A Bíblia registra que os seus dois filhos, Ófine e Finéias, estão perdidos. Não houve salvação para eles. Entende? Então, isso é um alerta muito grande para nós. Vamos agora para Provérbios 29, vamos agora avançar algumas folhinhas. Provérbios 29, verso 17, que diz assim: corrige teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Perceba que aqui ele já não está falando o sábio Salomão, o rei Salomão, não está mais aqui falando sobre correção física, mas ele está falando sobre correção. Entende? Ou seja, não deixar passar um erro do filho. Então, como o exemplo de Ellen White com os filhos dela, precisamos alcançar o coração do filho. Entende? E os nossos filhos precisam perceber que toda e qualquer correção, seja ela verbal, seja ela física, seja o que for, os nossos filhos precisam perceber que nós estamos fazendo isso por amá-los. Porque se nós não os amássemos, nós não faríamos nada para ele deixar ficar de qualquer jeito. Mas os nossos filhos precisam ver amor em nossas atitudes, principalmente na nossa atitude de disciplina, de correção. E vamos para o livro de Hebreus agora, é o último versículo desta pergunta. A pergunta é: como a disciplina baseada nos princípios de Deus ajuda a moldar o caráter dos filhos? Então vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 11, que diz assim: porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado.
mas é angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele, exercitados pelo castigo, né? Então, aí vamos jogar para nós, primeiramente. Quando nós cometemos um erro e alguém nos repreende. Ninguém, queridos, pode dizer assim, ah, eu amo ser repreendido. Na verdade, nós gostamos ou permitimos ou é bom para nós sermos repreendidos quando nós já temos uma determinada maturidade espiritual. Mas mesmo para os que têm maturidade espiritual, é difícil, porque o castigo ou uma repreensão expõe, pode alcançar, magoar, ferir, atingir outras pessoas ao nosso redor, não é? Ou, tanto da família quanto fora dela. Então, não é agradável você falhar e ter o seu erro, a sua falha exposta. Para que haja um castigo, então você vai ter que ser exposto. Então, não é agradável para ninguém. Mas, olha o que o Senhor diz, que sempre que há um castigo, ou seja, uma correção, o fruto pacífico de justiça para aqueles, ou seja, é salvífico. É salvífico. Porque os nossos filhos, nem sempre agora vamos falar especificamente dos filhos, porque os nossos filhos e queridos, tenham eles a idade que tiverem, tá? Porque eu tenho filhos adultos. E às vezes eu chego com meus filhos adultos e eu digo assim, filho, o que a mamãe vai falar agora? Nenhuma pessoa no mundo vai lhe falar. E eu vou lhe falar porque eu conheço você. E eu sei que o que você está pensando, da forma como você está agindo, não está de acordo com o coração de Jesus. E aí eu falo, causa aquele inconveniente, aquele, a gente vê que não gostou, né? Mas num filho adulto ou num filho adolescente a gente não pode mais estar, né? Usando a vara com o filho, mas num filho adulto ou num filho adolescente, o que é que a Bíblia diz que a gente faz quando a gente faz isso? Nós juntamos brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, levam eles a uma profunda reflexão. E essa reflexão, se eles forem submissos, será para a salvação deles. Com relação à criança, nós precisamos ajudar os nossos filhos a raciocinarem sobre a ação errada deles. Se eles feriram ou magoaram alguém, nós precisamos, antes de uma correção física, conduzir o raciocínio, o pensamento deles, para que eles possam analisar as suas próprias atitudes, porque a imaturidade não permite que eles façam isso. E se eles forem levados a essa análise e verem e demonstrarem frutos de arrependimento, pronto, a correção foi eficaz. Se não, cada pai e cada mãe sabe se vai usar a vara ou não, tendo em mente que quando não se usa a vara, quando é o momento para se usar, a Bíblia diz que é um sinal de que o pai e a mãe não amam, mas odeiam o seu filho. Não é uma demonstração de amor reter a vara quando ela precisa claramente ser aplicada. E aqui, em Hebreus, fala do castigo. Não fala da correção física, mas fala de uma correção necessária. Seja ela, no caso, aqui a gente está ampliando, a verbal, levando o filho a raciocinar e colocando brasas vivas sobre a cabecinha deles. Entende? Então, pegue o seu estudo bíblico agora, Fundamentos da Fé, e vamos ler o comentário. Queridos, se você nunca teve contato com o Guia de Estudos Bíblicos Fundamentos da Fé, a estrutura dele é perguntas e respostas, tá bom?
As perguntas estão aqui, são 10 perguntas, 8 a 10 perguntas, alguns estudos são 12, e as respostas, esses comentários são os meus comentários, tá bom? E você tem o direito de concordar com eles ou não. Mas os versículos bíblicos são inquestionáveis, não é verdade? Mas vamos ler aqui o comentário. A disciplina, baseada nos princípios de Deus, ajuda a moldar o caráter dos filhos ao ensiná-los a discernir entre o certo e o errado, a desenvolver autocontrole e a viver em conformidade com os valores divinos. Essa disciplina vai além de correções. Ela é um ato de amor e cuidado que reflete o próprio caráter de Deus, porque o Senhor Deus, ele disciplina. Olha só o versículo que vem agora. Conforme Hebreus 12:6, porque o Senhor disciplina a quem ama. Olha só, a disciplina, seja ela física ou não, é um ato de amor, porque assim o Senhor nos disciplina. Vamos continuar. Quando aplicada com paciência, justiça e consistência, olha só, paciência, ou seja, não tem descontrole emocional, justiça, equilíbrio, nem muito nem pouco, ali apenas o que é necessário, e consistência, a disciplina ajuda os filhos a compreenderem as consequências de suas escolhas e os incentiva a fazer o bem. Ela, a disciplina, ensina responsabilidade e respeito pela autoridade, preparando os filhos para viver de maneira íntegra e em harmonia com os outros. Além disso, os princípios de Deus, como misericórdia, graça e verdade, devem guiar a maneira como os pais disciplinam, para que os filhos vejam neles, nos pais, o reflexo do amor e da justiça divina. Assim, a disciplina fundamentada em Deus não apenas corrige comportamentos, mas também molda o caráter. Então, essa é a disciplina fundamentada em Deus. Molda o caráter, ajudando os filhos a crescerem em sabedoria e graça, como Cristo cresceu, e a viverem vidas que glorifiquem a Deus. Então, meus amados, vidas que glorificam a aplicação da justa disciplina, da disciplina equilibrada, da disciplina com paciência. Então, ela leva os nossos filhos, elas trazem como consequência que os nossos filhos vivam as suas vidas de forma que eles glorifiquem a Deus. Tudo bem? Vamos para a pergunta 7. Qual a importância da oração na educação dos filhos? Eu amo a oração. Então vamos lá? Vamos para Tiago. Tiago 1:5. Nós já estamos em Hebreus. Depois de Hebreus, Tiago. Só virar uma folhinha, uma ou duas. Tiago 1:5 diz assim. Olha só qual a importância da oração na educação dos filhos. Nós vamos estudar princípios aqui. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Então, a oração a oração na educação dos filhos leva não somente os pais, mas leva os filhos a serem quebrantados e a viverem no espírito. Algumas mães entram em contato e dizem assim: irmã, meu filho ou minha filha é tremendamente agitado. Nós sabemos que hoje, né, existem alguns transtornos, como transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, não é? Perdão, existe o TOD, não sei se vocês já ouviram falar, transtorno opositor desafiador. Isso realmente é uma prova para qualquer pai, qualquer mãe, né? Então,
Hoje, infelizmente, essa questão dos transtornos, ela ficou muito comum, frequente nas famílias. Mas o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que nós precisamos orar de forma específica. O primeiro e maior pedido de oração é para que nós, como pais, sejamos sábios em Deus. E que os nossos filhos também sejam sábios em Deus. Nós precisamos orar, e é isso que eu falo para a maioria das mães que entram em contato comigo. Ore para que o Santo Espírito, ele acalme o espírito do seu filho. Para que o seu filho não seja uma criança apática, óbvio, não é isso. Mas que o seu filho, quando eu falo seu filho, é filho e filha, né? Mas eu vou usar somente seu filho. Para que o seu filho tenha uma vida no espírito. Ore para que aquilo que ele herdou, né, para que a sua herança, a herança ruim no seu caráter, que todos nós recebemos, eles também, todas as heranças negativas que vieram dos nossos antepassados, que elas sejam anuladas pelo poder de Cristo, pela graça do Santo Espírito. Entende? Precisamos orar. Desde bebezinho, nós já vemos na vida dos filhos a manifestação de traços de caráter indesejáveis. E às vezes muitos são os nossos próprios traços de caráter, não é? Então, orai por sabedoria, pedindo a Deus. E aqui o verso nos traz uma promessa, que Ele dá o que você pede. Tudo isso que a gente está falando aqui, que se nós pedirmos a Deus, tudo isso é agradável a Ele. Ele jamais nos negará. E Ele dará, tanto a nós, como pais, quanto aos nossos filhos. Agora, tem outro verso, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz o quê? Orai sem cessar. Não quer dizer que nós oramos e pronto, varinha mágica, acontece. Não. Precisamos insistir em oração, sem cessar. Então, vamos lá. Efésios, vamos lá? Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, de que forma? No Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos aqui substituir, porque nós estamos estudando princípios. Vamos só tirar por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, orai sem cessar, não desista, com toda perseverança e súplica, por nós como pais e por nossos filhos. Pronto. É isso que o Senhor diz que nós devemos fazer. Então, vamos ler aqui um breve comentário na pergunta 7. Qual a importância da oração na educação dos filhos? A oração fortalece a fé dos pais e dos filhos, unindo a família na busca por sabedoria divina e guiando-os para uma vida de rendição a Cristo. Orando com eles também, orando com os filhos. Então, também é possível reconhecer a vida de oração dos pais, a vida de oração da família, na reverência dos filhos, não é? Então, não quer dizer que uma família cujos filhos não são reverentes e às vezes realmente tem alguns problemas pontuais, específicos a serem trabalhados, não quer dizer que aquela família ela é desestruturada em termos de oração, que não tem, enfim, não.
Muitos pais que têm sim uma vida de oração, eles sofrem bastante com determinadas condutas dos seus filhos, coisas que eles trazem erradas, né? Heranças. Mas nós precisamos ter em mente que, na maioria dos casos, a vida de oração dos pais ela é percebida, sim, na reverência dos filhos. Então, vamos lá. Pergunta 8. Como os pais podem ensinar os filhos a viver pela fé? Ai, queridos, eu tenho estudado tanto sobre isso. Como os pais podem ensinar os filhos a viverem pela fé? Eu queria, como educadora, eu pesquisei muito a respeito do comportamento, do desenvolvimento fisiológico do cérebro das crianças. E a questão da abstração, ela só vai estar 100% compreensível para os nossos filhos. Sabe com quantos anos? 16 anos. É por isso, e eu vou dar um exemplo prático. É por isso que, por exemplo, quando você está ensinando matemática, você lembra, não sei se isso aconteceu com vocês quando vocês eram crianças na escola, quando o professor dizia assim, para a gente memorizar a tabuada, e que não era para a gente contar nos dedinhos, mas que era para a gente fazer o cálculo de cabeça. Queridos, nem todas as crianças vão conseguir fazer isso, tá bom? Por quê? Porque a criança, quando ela é pequena, ela precisa do concreto. Ela precisa, a partir de algo que ela veja, que ela toque, que ela sinta perceptivelmente. E o abstrato não é facilmente percebido por ela. Então, em matemática, os problemas matemáticos, o raciocínio lógico, tudo o que envolve abstração só vai ficar melhor compreensível a partir dos 16 anos. É por isso que com os meus filhos, eu sempre disse para eles, conte nos dedinhos. Vamos contar. Aqui ele está não só contando, como ele está no concreto fazendo a continha também. E é natural, queridos, conforme os nossos filhos vão crescendo, nós mesmos. Eu deixei de fazer continhas nos dedos. Às vezes aqui e acolá eu faço assim. Não é? Mas por quê? Mas eu não faço mais. Então, a mesma coisa com os nossos filhos. A fé para os nossos filhos, ela começa sendo concreta. De que forma? Exercendo a confiança, a fé no papai e na mamãe. É por isso que é tão importante que o papai e a mamãe sejam submissos ao Espírito desde muito cedo, desde antes do bebê nascer, na verdade. O papai e a mamãe precisam aprender a ser submissos ao Espírito, porque o padrão, o parâmetro de fé que o filhinho ou a filhinha vai desenvolver vai depender de que tipo de Deus o pai e a mãe representa para eles. Entende? Então, vamos lá. Vamos aqui para os versículos, já na página 256. Vamos aqui para... A gente está em Filipenses, vamos para Romanos, que está aqui perto. Romanos, capítulo 1, verso 17. A pergunta é: como os pais podem ensinar os filhos a viver pela fé? Romanos 1, 17. O que é que diz? É um versículo muito conhecido nosso. Porque nele, em Cristo, a justiça de Deus é revelada. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é isso aqui que nós precisamos demonstrar para os nossos filhos. Porque nós, ao vivermos isso, nós estamos testemunhando para eles de que eles também devem viver dessa forma. Então, olha só, porque em Cristo a justiça de Deus é revelada.
de fé em fé. Quando o papai e a mamãe dizem assim, olhe, a gente está passando por tal problema, mas Jesus nunca nos abandonou. Eu não sei como isso vai ser resolvido, mas Jesus vai resolver. Então vamos crer e já vamos agradecer por tudo que Jesus vai fazer para resolver esse problema. Esse é o tipo de testemunho que vai mostrando para o seu filho que você confia em Jesus. E se o meu papai e a minha mamãe confiam em Jesus, eu também vou confiar. Entende? Olhe só o princípio. Vamos avançar. Vamos aqui, já está perto também, vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Também são versículos que nós já conhecemos, mas nós vamos aplicar a este tema. João, capítulo 15, vamos nos versos 4 e 5, que diz assim: olhe só o que Jesus diz para nós no verso 4 e no verso 5. Ele diz assim: papai, mamãe, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, papai e mamãe, a não ser que permaneça na videira, assim também, papai e mamãe, vocês não podem dar frutos, a não ser que vocês permaneçam em mim. Olha o verso 5. Papai e mamãe, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, vamos mudar. O pai ou a mãe que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto na educação dos seus filhos, porque sem mim vocês não podem educar os seus filhos para a eternidade. Deu para entender o princípio? Sem Jesus, nós não conseguimos. Então, vamos agora finalizar essa pergunta com Hebreus. Vamos lá, um pouquinho voltar para Hebreus, capítulo 11, verso 1. É um verso conhecido também, que nós vamos aplicar o princípio. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. É exatamente o que nós falamos há um momentinho atrás. Filho, filha, nós estamos passando por essa situação. Papai e mamãe não sabem ainda como vai resolver. Mas, pela fé em Jesus, de que Ele nos ama e que Ele vai fazer o melhor por nós tendo essa... Aí, olha só, isso é fé. Tendo a certeza de algo que nós estamos esperando. A resolução do problema. Então, vamos esperar que Jesus vai resolver. Mas nós vamos continuar orando, pedindo a Ele, apresentando os nossos sentimentos a Ele. Entende? Isso é testemunho para os filhos. Então, vamos ler o comentário? Como os pais podem ensinar os filhos a viver pela fé? Então, vamos lá. Os pais podem ensinar os filhos a viver pela fé ao demonstrar em suas próprias vidas uma confiança genuína em Deus e ao incluir princípios de fé em sua rotina familiar. Isso começa com o exemplo. Quando os filhos veem seus pais orando, confiando nas promessas de Deus e enfrentando desafios com esperança e perseverança, eles, os filhos, aprendem o que significa depender de Deus em todas as circunstâncias. Além disso, é importante, se você tem um marca-texto, marca esse parágrafo agora todinho. Olha só a importância. Além disso, é importante ensinar as verdades bíblicas desde cedo, ajudando os filhos a conhecerem quem Deus é, sua fidelidade e seu amor por eles. Momentos de oração em família, estudo da Bíblia e conversas sobre como aplicar a palavra de Deus em situações práticas ajudam as crianças a entender que a fé é mais do que acreditar, é viver em confiança e obediência. Queridos, aquelas historinhas bíblicas tradicionais que a gente conta no rol do berço, quando os nossos filhos são bem pequenininhos, ou no jardim da infância, né?
que são aquelas historinhas tradicionais de José e o casaco de muitas cores, Daniel na cova dos leões, não é? Enfim, essas historinhas bíblicas, a história de Sansão, nós não podemos apenas contar essas histórias para que eles conheçam as histórias. E quando alguém pergunte para eles na igreja, você conhece a história de Sansão? Sim, eu conheço. A história de Daniel? Sim, eu conheço. E quando as pessoas, os pais ficam tão orgulhosos dos filhos, quando os filhos começam a responder, alguém pergunta e ele dá a resposta. Eu lembro que os meus filhos sabiam o nome da árvore que Zaqueu tinha subido para enxergar Jesus, era o sicômoro. Ai, eu morria de orgulho. Só que eu falhei como mãe numa coisa. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, ao contar essas histórias, ao ler essas histórias com os nossos filhos, nós precisamos extrair lições espirituais práticas para a vida deles. Do contrário, queridos, elas só serão histórias. Consegue compreender isso? Como é que nós tornamos uma história bíblica concreta e realmente traga frutos para a vida dos nossos filhos quando eles conseguem extrair lições espirituais práticas para a vida deles por meio daquelas histórias? Então elas deixam de ser uma simples narrativa e passam a ser histórias salvíficas. Entende? Vamos continuar o comentário, isso é bem gordinho. Os pais também podem incentivar os filhos a desenvolverem sua própria fé, permitindo que eles tomem decisões alinhadas aos princípios de Deus e aprendam a confiar nele para suprir suas necessidades. Compartilhar testemunhos de como Deus tem respondido às orações ou providenciado em momentos difíceis reforça a confiança em sua fidelidade. O meu esposo faz isso até hoje. Todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, seja ela qual for, e o Senhor responde para ele, e longe de nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Quando chega em casa, no culto, ele reúne a família e ele vai e conta a narrativa, conta a angústia, o problema, né, que ele vivenciou, e ele conta também como Deus respondeu. Eu me recordo que foi um livramento incrível que o Senhor Deus deu para nós. O meu filho mais velho tinha um carro. Esse carro vinha dando problemas e tudo mais, então ele já queria vender. Mas um dia nós estávamos sem carro, porque nosso carro estava na oficina, e o meu esposo pediu o carro do filho emprestado. E o carro do filho estava sem seguro. Aí tudo bem, meu esposo saiu. E quando ele estava num cruzamento aqui perto de casa, ali na rodovia, era um cruzamento que vinha carro de um lado e carro do outro. Só que o carro tem um ponto, do meu filho tinha um ponto cego, era a barra aqui tem o vidro frontal e a barra aqui na lateral era como se fosse um ponto cego e que a gente tinha que se esforçar bastante para poder ver. O meu esposo, ele confiou no retrovisor e no retrovisor ele não vinha nada. E ele acelerou, do outro lado não vinha, ele acelerou. No que ele acelerou, ele não viu que vinha uma caminhonete passando. Ele deu de cheio na lateral da caminhonete. Nem a caminhonete e nem ele tinham seguro. Então, qual é o resultado? Nós teríamos que pagar tanto o carro do meu filho, quanto o da caminhonete, que arrebentou a porta dele, né? Então, nós não tínhamos sequer ideia de como nós íamos consertar o carro do filho, que era secundário, mas quem que estava no primeiro lugar? O carro que nós batemos, que meu esposo bateu. Queridos, entramos em oração. Entramos em oração. E depois de um dia, eu fui verificar a nossa conta bancária. Eu não vejo no aplicativo a conta bancária com frequência.
Mas aí, nesse dia, eu fui verificar. Quando eu vi, tinha lá um valor que eu não acreditava que tinha aquele valor na conta. E eu me perguntei, de onde veio isso? E eu fui ao banco na cidade vizinha, porque aqui na nossa cidade vizinha não tem essa agência. Eu fui na cidade vizinha e fui conversar com a gerente. E a gerente ela foi e fez uma pesquisa. E ela disse, olha, vem disso, 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 de tantos anos para trás, disso, 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 e agora o banco fez o ressarcimento. Percebe, queridos, como o Senhor Deus age? Foi o suficiente para pagar tanto a caminhonete que nós batemos, quanto o carro do meu filho. Percebe? E muito mais. O homem, ele ficou tão tranquilo, porque o Márcio ele disse, não se preocupe, nós vamos resolver tudo, tudo vamos resolver, não vai ficar nenhum prejuízo para você. Ele ficou muito tranquilo, ele desenvolveu uma amizade com o Márcio, sabe? E o Márcio pôde também. O Márcio pediu tanto perdão e ele pôde testemunhar. Tanto que era o Márcio que ia atrás dele para dizer, olha, tem que fazer tal coisa. Ele descansou totalmente. Que testemunho também para este homem, né? E depois ele ainda agradeceu, porque ele disse que o carro ficou melhor do que quando ele estava, do que antes. Então, meus queridos, quando nós chegamos em casa, que isso aconteceu, nós dissemos para os filhos adultos, quando o Senhor Deus, ele tem um propósito na vida da gente, ele não deixa que nós afundemos. Ele sabia que nós não tínhamos de onde tirar. E olha, veio de tal coisa, né, para trás. Olha, esse valor eu nem lembrava mais. E nem sabia que eu tinha que receber ainda alguma coisa. Mas ainda era de anos e anos para trás. E o Senhor permitiu que caísse exatamente no momento que nós mais precisávamos. Entendem, queridos? E testemunhamos por toda a oportunidade que você tiver, seja os seus filhos pequenos, testemunhe das maravilhas que Deus faz na sua vida, para que eles vejam quem é Deus para você e o que Deus faz na sua vida. E que se eles veem isso na sua vida, certamente eles também, Deus fará isso na vidinha deles. Ao ensinar a viver pela fé, os pais ajudam os filhos a desenvolverem uma relação pessoal com Deus, fundamentada na certeza de que Ele é digno de confiança e guia cada passo de suas vidas. Ao demonstrar uma fé viva e depender de Cristo, os pais ajudam os filhos a entender que nossa vida é sustentada por Ele e não por nossos próprios méritos. Pronto. Vamos para a pergunta 9? Como o amor e a paciência dos pais refletem o caráter de Deus? Vamos lá? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrem que nós estamos estudando princípios aplicados à educação de filhos. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós já conhecemos o capítulo e vamos ler do verso 4 ao verso 7. Então, como o amor e a paciência dos pais refletem o caráter de Deus? Na minha versão King James fala a caridade sofredora, tá? Mas na sua versão provavelmente está o amor é sofredor. Então, tanto caridade quanto amor, a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria. Não se envaidece. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, olha aí, com os filhos, não pensa mal dos filhos, não se regozija com a iniquidade, com a maldadezinha do coração dos filhos, mas regozija com a verdade. Aí vem, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Essa é a caridade. Esse é o amor. Então, e aqui, eu não sei se você tem filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, ou seus filhos
sejam crianças ou adolescentes, e eles não demonstram frutinhos na vida deles de que eles amam a Jesus, de que eles são amigos de Jesus. Ou pode ser que você, como pai, assim como eu falhei como mãe na educação dos meus filhos, pode ser que você tenha falhado também. Se você se encaixa, se uma dessas situações se encaixa na sua realidade, o que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: nunca desista do seu filho. Vai haver momentos em que a gente pode até fraquejar, mas uma frase nunca pode sair dos nossos lábios: que meu filho ou minha filha está perdido. Nunca, nunca pode sair, não é? Ou então uma outra frase: não tem jeito para o meu filho. Nunca diga isso. Lembra do endemoniado de Gadara? Tinha jeito para ele, queridos. Então esteja o seu filho no estado em que estiver. Não desista e não permita que nunca nenhuma dessas frases saia de sua boca, seja proferida pela sua boca. Não, só profira bênçãos para a vida dos seus filhos. E espere em Cristo que Ele cumprirá no devido tempo. Pode ser que nós, como já aconteceu em outros relatos que eu já testemunhei, de mães que vieram a dormir no Senhor sem ver a salvação dos filhos. Não tem problema, queridos, porque as nossas orações permaneceram vivas no coração de Jesus, intercedendo ali pelos filhos, e Ele não as esquecerá. Entende? Então, vamos agora para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, pais, santos e amados, de entranhas de misericórdia por seus filhos, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, pais e filhos. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Filhos perdoando pais, pais perdoando filhos, não é? Então, meus queridos, como o amor e a paciência dos pais refletem o caráter de Deus. O comentário diz assim: quando agem com amor e paciência, os pais mostram o cuidado e a longanimidade de Deus, que são essenciais para formar o caráter de seus filhos segundo o de Cristo. O amor e a paciência dos pais refletem o caráter de Deus, ao modelarem para os filhos a maneira como Deus cuida, guia e ama incondicionalmente. Queridos, quando nossos filhos cometem um pecado, algum tipo de transgressão, de desobediência, e nós dizemos a eles: está tudo bem, filho. Papai e mamãe precisou corrigir você, mas já está perdoado. Você já se arrependeu, acabou. Vamos continuar. Ficou nas profundezas do mar. Isso é amor incondicional. Eles precisam ter essa certeza de que papai e mamãe e de que Deus os perdoaram. Entendeu? Os perdoou, perdão. Então vamos lá. Assim como Deus é paciente com suas criaturas, mesmo diante de erros e fraquezas, os pais que demonstram paciência ensinam seus filhos sobre a graça divina e o valor do crescimento gradual na caminhada com Deus. Em 2 Pedro 3,9, a Bíblia nos lembra que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, mostrando que a paciência é uma expressão de seu desejo de transformação e redenção. O amor dos pais, quando sacrificial e incondicional, também reflete o amor de Deus, que deu seu Filho para nos salvar. João 3,16. Esse amor, expresso por nós, pais, em cuidado, atenção e disciplina amorosa,
Ajuda os filhos a entenderem que eles são preciosos e que Deus os ama da mesma forma. Essa vivência no lar se torna um reflexo, atenção aqui, tudo isso que nós estamos refletindo nos versos bíblicos e aqui no comentário, essa vivência no lar se torna um reflexo do relacionamento que Deus deseja ter com cada um de seus filhos. Amém? Então, queridos, quão poderosa é a influência dos pais no lar para a formação do caráter dos seus filhos. Nós realmente não temos claramente, na totalidade, a dimensão do que é isso em termos espirituais, queridos. E as consequências da nossa falha em quaisquer um desses aspectos que nós temos estudado aqui. Se você não assistiu a parte 1 deste mesmo estudo, assista. Assista, porque ali são tratados aspectos vitais, espiritualmente vitais para nós, como pais educadores. E vamos para a última pergunta. Por que é importante que os pais cultivem nos filhos o desejo de seguir a Cristo? Esse é o nosso maior desafio. Vamos para Salmo 34. Salmos 34, verso 11. 34, Salmo 34, 11. Diz assim: Vinde, vós crianças, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Só ensina quem conhece. Só ensina quem primeiro aprendeu. E nisso eu falhei muito. Porque nos primeiros anos da vida dos meus filhos, eu, como mãe educadora, eu não conhecia o meu Senhor. Eu conhecia a Cristo de forma distante. Eu conhecia a teoria de quem Jesus é, mas eu não conhecia o meu amigo Jesus. Ele não era meu amigo próximo, íntimo. E, como consequência, eu não conseguia ensinar para os meus filhos quem era esse Jesus para mim. Porque nós só ensinamos daquilo que nós vivemos. Eu não tive a vivência e eu não consegui transferir para os meus filhos, transmitir para eles também. Mas vocês, se vocês têm filhos pequenos, olha o tesouro que é. O que é que você, como pai, como mãe, precisa buscar desesperadamente? Cristo Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, os seus filhos o conhecerão também. Vocês não falarão de uma teoria distante, espiritual distante. Vocês falarão porque vocês o conhecerão de verdade. Por isso, quando o Senhor diz aqui, vinde vós, crianças, escutai-me. Vinde vós, pais, escutai-me. Para que vocês possam dizer para os seus filhos, vinde vós, filhos, escutai-me. Este é Jesus. Não é? E eles temerão o Senhor, se você aprender a temer o Senhor. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo? Isso. 2 Timóteo, lá no Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha Paulo dizendo para Timóteo que a fé de Timóteo, que era jovem, era uma fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então, queridos, a vida de Timóteo, como jovem, ela testemunhava da educação espiritual que ele havia recebido no lar. O que Paulo está dizendo aqui? Que a mesma fé que Paulo, testemunhou na avó e na mãe dele era a mesma que tinha em Timóteo. A mesma fidelidade.
a Cristo, o amor a Cristo, a fé em Cristo, que a avó e a mãe demonstravam, era a mesma que Timóteo tinha. Ou seja, elas, apesar do pai de Timóteo ser grego, quem mais teve influência na vida de Timóteo foi o quê? Foi a mãe e a avó. E isso fez com que Timóteo crescesse amando verdadeiramente a Jesus. E ele decidiu render a sua vida a ele de tal forma, a Cristo, de tal forma, que Paulo desejava a presença de Timóteo perto dele. Porque o testemunho da vida de Timóteo era um testemunho forte para Paulo de amor a Cristo Jesus. Queridos, esse é o nosso maior, é a maior necessidade de todo pai, de toda mãe. Você já havia lido esse versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo dessa forma, com essa visão? Entende? Eu, assim, por muito tempo, eu sofri muito, porque eu falhei tanto com meus filhos, principalmente com o primogênito. Eu falhei muito, muito, muito. Até que um dia o Senhor disse, e é isso que eu vou dizer aos pais que hoje têm filhos adultos e que andam longe dos caminhos de Jesus. Você ainda pode educar os seus filhos. Não mais como se eles fossem criancinhas, mas a maior educação, a forma de educação maior que você pode praticar com seus filhos adultos, não é mais repreendendo eles e dizendo que as atitudes deles estão erradas, que o caminho que eles estão seguindo é um caminho de morte, porque eles já sabem disso. Mas a maior forma de educação para o céu que você pode fazer com seus filhos adultos é amá-los incondicionalmente, na condição que eles se encontram atual. Amá-los, respeitando a liberdade de consciência dele nas escolhas, mesmo erradas, respeitando, porque Cristo morreu ali na cruz para nos garantir a todos a liberdade de consciência, a liberdade de escolha, até mesmo de rejeitá-lo. Ele nos garantiu isso na cruz. Sabia disso? Então, e o Senhor disse para mim, sabe o quê? E é o mesmo que eu digo para você agora. Deus é capaz de remir o tempo. Ou seja, hoje você pode ser Cristo para o seu filho que está longe do aprisco de Deus. Você pode. Seja hoje o maior ou a maior amiga ou amigo de Jesus que você pode ser, para que seu filho, andando longe dos caminhos, ele veja Jesus em você e ele se sinta confortável em voltar, seguro em voltar. É assim que eu estou vivendo hoje, com meu filho mais velho. O Senhor trouxe paz ao meu coração com isso. E você que é pai e mãe de crianças pequenas, veja a veja o poder que Deus, que Jesus está fazendo, do que ele pode fazer na sua vida, enquanto seus filhos são pequeninos. É uma oportunidade grandiosa demais. Então vamos ler aqui o comentário. Por que é importante que os pais cultivem nos filhos o desejo de seguir a Cristo? Vamos lá. É importante que os pais cultivem nos filhos o desejo de seguir a Cristo, porque isso os direciona à única fonte de verdadeira vida, paz e salvação. Seguir a Cristo significa viver em comunhão com Deus, conhecer sua vontade e receber força para enfrentar os desafios da vida com esperança e propósito. Como ensina Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, se seu filho está longe, ele não esqueceu o que você ensinou.
Ele não esqueceu. O meu filho não esquece. De vez em quando nós estamos conversando, ele fala, mas não é assim que o Senhor pensa. Mas o Senhor fala isso, isso, isso. Entende? Eles não esquecem, queridos. Eles só não têm força moral para lutar contra os laços do inimigo. E é para isso que existem os joelhos da mãe e do pai. Vamos avançar. Quando os pais incentivam os filhos a seguirem a Cristo, eles ajudam a moldar o caráter deles segundo os princípios divinos, preparando-os para escolhas sábias e para resistirem às influências negativas do mundo. Além disso, esse ensino dá aos filhos um fundamento espiritual sólido, proporcionando um relacionamento pessoal com Deus, onde eles podem encontrar direção, conforto e um propósito eterno. Pais que vivem e ensinam os valores de Cristo tornam-se exemplos vivos. Queridos, é isso que nós precisamos ser. Exemplos vivos de quê? Inspirando os filhos a buscarem a Deus, não apenas como uma obrigação, mas como uma resposta de amor e gratidão. Esse desejo de seguir a Cristo, cultivado desde cedo, é um presente inestimável que guiará os filhos em toda a sua vida, trazendo frutos eternos para eles e para aqueles ao seu redor. Quando os filhos veem o exemplo de seus pais, eles percebem que a vida em Cristo é um chamado de amor e serviço, desenvolvendo o desejo de viver para Ele. Amém? Meus queridos, esse estudo é maravilhoso. E eu espero que ele tenha acrescentado à sua vida, tenha lhe trazido também conforto e esperança. Toda lição bíblica, cada estudo bíblico, cada tema finaliza com um convite para você. O convite para você é um apelo. E eu queria ler só algum trecho. A missão de educar os filhos no caminho do Senhor é um convite para que os pais vivam em comunhão com Cristo e rendição a Ele, permitindo que Ele transforme suas vidas e seus lares. A verdadeira educação é aquela que mostra aos filhos que nossa justiça e nosso valor de paz vem de Cristo e que ao render nossa vida a Ele, encontramos verdadeira paz e propósito. É isso que nós precisamos, viver os princípios da educação verdadeira no lar. Reflita. Você está disposto a educar seus filhos nos princípios de Deus, mostrando-lhes que a justiça vem de Cristo e que é somente por Ele que podemos viver em obediência e fé? Olha o último parágrafo. Permita que Deus use sua vida para influenciar seus filhos, mostrando-lhes a alegria e a paz de uma vida guiada por Cristo. Que sua dedicação e sua fé inspire seus filhos a buscar e a seguir o caminho do Senhor. E que sua casa seja um testemunho vivo da graça e da bondade de Deus. Amém? Você pode colocar, olha, tem um espacinho para colocar a data do que você fez esse estudo. Nós finalizamos hoje esse estudo. É o meu desejo sincero que a vida de cada pai, de cada mãe que está assistindo esse vídeo no YouTube, ou de cada mãe, de cada pai que está aqui conosco presencialmente, que nós possamos realmente nos render de tal forma a Cristo Jesus, que os nossos filhos, tenham eles a idade que tiverem, ao olharem para nós, para as nossas palavras, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, eles só vejam Jesus em nós. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, nosso Pai de bondade e misericórdia, nosso Salvador bendito e bondoso, louvamos e bendizemos o nome do Senhor pela esperança da salvação dos nossos filhos, de nós mesmos e de nossos lares. Ó Pai querido, por favor, aqui estamos para pedir que o Senhor venha remir o tempo. Remir o tempo quando falhamos. Remir o tempo quando negligenciamos. Remir o tempo quando não sabíamos, Senhor, que estávamos agindo de forma a desviar os nossos filhos do Senhor. Pai, o Senhor pode todas as coisas. Que hoje, neste dia,
nossos filhos sintam o toque do Espírito Santo em suas vidas e que eles sintam o desejo irresistível de render a vida deles ao Senhor. Tenham eles a idade que tiverem, do mais novinho ao mais velho. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém.